Queria compartilhar um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 26 ao verso 31. Primeira Coríntios 1, do verso 26 ao 31. Antes de lermos a mensagem, o texto bíblico, o tema que nós vamos tratar dessa noite é: vencer não é o que parece. Você pode repetir comigo? Vencer não é o que parece. Você vai entender um pouco dessa verdade bíblica, porque como servos do Senhor, nós andamos em uma condição diferenciada nesse mundo. E Paulo, através dessa palavra, desse texto básico, qual o Senhor ministrava o meu coração, ele vai dizer exatamente isso. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós, Paulo diz, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Podemos assentar aí. Ao ler esse texto, me veio a pergunta. Deus não pergunta, né? Como assim, Senhor? Quer dizer que eu não sou nada do que penso ser? Quer dizer que Paulo está ministrando através dessa palavra, nessa afirmação que ele faz no final, é que se eu tiver que me gloriar alguma coisa, seria somente em Deus. E ele começa o texto dizendo que, mediante a nossa vocação, não são muitos os sábios, né, os nobres, os poderosos que são chamados. E aí a gente às vezes se pergunta, mediante o mundo que está ao nosso redor, ao padrão que nos é imposto, será que eu estou no caminho certo? Será que mediante o que eu estou vendo ao meu redor, em que posição eu me encontro? Às vezes nos sentimos tão, para baixo, tão aquém daquilo que nós poderíamos ser. Olhamos para nós muitas vezes, fisicamente estamos fora das exigências do mundo, financeiramente estamos quebrados, emocionalmente, misericórdia. Parece que os cristãos, e o próprio Paulo às vezes ele fala isso, parece que somos como apóstolos, a escória do mundo. Parece que como cristãos somos escolhidos para sofrer e padecer todo tipo de injúria, perseguição, dor, sofrimento, tribulação e morte. E isso não deixa de ser uma verdade. O problema é quando colocamos esse padrão diante do mundo, porque aí questionamos se nós estamos na direção certa, se tudo aquilo que estamos vivendo hoje talvez seja resultado de uma vida de pecado, talvez seja resultado de desobediência a Deus, e quando não é? São tantas perguntas, e na maioria das vezes não temos respostas para todas elas. Mas eu aprendo muito mais com isso, nós aprendemos
do que imaginamos. Deixe-me dizer algo nessa noite para você. Como cristãos, como nós declaramos aqui o tema dessa noite, vencer não é o que parece, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E é isso que Paulo está tentando dizer em meio às dificuldades, às lutas que vamos enfrentar nessa vida. Mas ele quer dizer algo mais. No mundo há muitos ídolos, muitos, e hoje mais do que nunca, porque qualquer coisa que é colocado entre Deus e você se torna um ídolo. Porque Deus tem que estar acima de tudo na sua vida. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o principal, ele tem que ser o mais importante. Não pode haver outras coisas. Mas às vezes, quando nos colocamos em uma situação, olhando para o padrão do mundo, queremos colocar algumas coisas à frente de Deus. E acabamos por padecer por isso. Lembra quando Israel quis se igualar às outras nações? Em 1 Samuel? Samuel foi o último juiz, e ele ficou indignado quando o povo pediu um rei. Como assim? Você já tem o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ele ficou tão indignado que quando ele foi até Deus colocar essa situação, Deus falou: não se preocupe, deixe eles, deixem que eles escolham o que eles querem. Mas, mediante essa escolha, alguns critérios terão que ser obedecidos. Bom, o padrão do mundo não é o nosso padrão, igreja. Por mais que algumas coisas estejam dentro da nossa lógica, sendo difíceis de entendimento nesse momento. Em Romanos 1, do verso 18 ao 25, Paulo adverte aqueles que tiraram de Deus a sua glória. Olha o que ele fala aqui, do verso 18 ao verso 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus nolo manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Na minha tradução, inexcusável significa indesculpável. Portanto, ou porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Nesse período, Paulo está dizendo que o homem conheceu a Deus por meio de tudo que está criado. As coisas, tudo, toda a criação revela a Deus. Mas olha o que o homem fez. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então o homem quis traduzir o Deus invisível em coisas criadas, e começar a adorar, como ele vai dizer aqui, mais a criatura do que o Criador. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E essa é uma condição natural do ser humano. Lá em Eclesiastes, o sábio Salomão diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Há uma necessidade do homem em adorar alguma coisa, porque isso está dentro dele. Quando Deus nos criou, Ele colocou essa prerrogativa em nós, porque Deus nos criou para ter com Ele um relacionamento. E é por isso, meus amados, que quando o homem ele não está no centro da vontade de Deus, ele não está em obediência ao Senhor, ele ainda não se rendeu a Deus, ou seja, como o pecado, pecamos e fomos destituídos desta glória, não entendemos o que está acontecendo. A nossa mente foi deturpada, o nosso
o nosso caráter foi deturpado, o pecado deturpou a nossa perfeição como Deus havia nos criado, sua imagem conforme a sua semelhança. Mas isso não invalida, né, aquilo que Deus fez por nós, não nos torna, digamos assim, sem culpa, pelo contrário, porque é justamente isso que Deus está falando, porque tudo que foi criado antes da revelação perfeita que foi Cristo, quando o homem ainda não conhecia Jesus, tudo isso revelava a Deus, toda a natureza, o homem, a maior criação, né, a coroa da criação de Deus, revela o Criador. Mas o homem decidiu adorar mais a criatura do que o Criador, e tornaram-se, ao invés de se tornarem sábios, se tornaram loucos. Em Filipenses 13, 18 a 19, Paulo ainda aponta para mais um tipo de ídolo que o homem, né, coloca diante de Deus, o seu próprio ego, cujo fim é a perdição. Ele diz assim, olha, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E é isso que o homem sem Deus, o homem natural, ele vive. Nós que estamos aqui nessa noite, e talvez aqueles que nos ouvem ou vão nos ouvir em algum momento, a palavra do Senhor vai nos mostrar o quanto que em meio às nossas falhas, às nossas limitações e dificuldades, perdemos o foco da perfeição de Deus e começamos a andar em outro padrão, que é o padrão do mundo, e aí nos perdemos naquilo para o qual Deus nos chamou. E Paulo então está dizendo, olha, vocês precisam confiar em Deus, porque pela vocação de vocês, como no nosso texto base, não foi muito os sábios, os nobres e os poderosos que Deus chamou, mas Deus, Ele pegou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Ele foi falando isso para dizer, olha, não importa, porque Deus nos ama, e Ele vai operar em nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer, mas Ele precisa que eu e você, de forma consciente, assim que Ele nos chama, que Ele se manifesta, que nós venhamos a nos render a Ele. E é isso que muitas vezes está faltando a nós como homens e mulheres de Deus. Talvez você já se rendeu no quesito salvação, já conhece o Senhor, já vive na presença dEle, mas nesse processo de transformação, há coisas no nosso caráter, na nossa vida, que Deus continua trabalhando, Deus continua moldando. E aí é que Paulo chama a nossa atenção para que nós venhamos a tirar esses ídolos, tirar esses padrões, porque o tempo todo, o dia inteiro, sabe, a todo momento, eu e você estamos sendo tentados, estamos sendo provados. A prova vem de Deus, a tentação vem do mundo, vem de Satanás, mas independente disso, Deus usa as tentações do mundo para provar a nossa fé, provar o nosso caráter, para nos provar de alguma forma, porque Ele quer te aprovar. Por isso não desista. A cruz é um escândalo para aqueles que buscam o reconhecimento e as glórias neste mundo. E aqui vem um grande confronto para nós como homens e mulheres de Deus. Quando olhamos para a cruz, tudo nela parece uma derrota, é ou não é verdade? Você olha para a cruz e ali você enxerga aquele que era o amado, aquele que era o Deus vivo. Imagina como se sentiram os apóstolos naquele momento. Um homem pregado, sangrando, humilhado diante da multidão. Jesus estava, para alguns, ele estava praticamente nu ou seminu. A morte de cruz era a morte mais terrível, era uma morte que era dada aos homens que praticavam os crimes mais hediondos. O que Jesus havia feito? Nada. Mas ele assumiu um compromisso com o Pai naquele momento, em que ele carregava sobre si
todos os nossos pecados. Mas até aquele presente momento em que os discípulos, os apóstolos olhavam para aquela cruz, eles não entendiam o que se passava. Aqueles dois homens no caminho de Emaús, que era um caminho contrário a Jerusalém, ao encontrar-se com Jesus ressurreto, eles não entenderam, mas o coração deles ardia. Ou seja, muitas vezes há em nós um desejo, uma vontade, sabe, de andar no caminho certo, mas há forças contrárias que tentam nos impedir de fazer isso. São circunstâncias, é a própria ação do inimigo ao nosso derredor, e por aí vai. Às vezes a intenção é boa, como Paulo diz, mas às vezes querendo fazer o bem, acabam fazendo o mal. Porque nós somos falhos, mas ainda assim, isso não é desculpa. Seus discípulos dispersos, muitas incertezas e um profundo sentimento de abandono, e para piorar, um inimigo aparentemente vitorioso. Não tem nada pior, não é? Do que depois que parece que nós estamos lá no fundo do poço, aparece alguém para nos espinzinhar, para piorar ainda mais a situação. Para dizer, eu não falei? Cadê o seu Deus agora? Sabe? Aquela vergonha que muitas vezes passamos porque estamos com dívidas, estamos com problemas de doença, com problemas no nosso casamento, com problemas diversos, como se nós fôssemos isentos dessas coisas. Pelo contrário, são por essas coisas que Deus é glorificado nas nossas vidas, pois Ele pegou as coisas loucas, as coisas vis, aqueles que não são, para confundir os que são. Então Deus vai usar eu e você, que talvez não tenha nenhuma proeminência na sociedade, sabe? No nosso trabalho, não somos aqueles que se destacam na escola, na faculdade, mas foi para isso mesmo que o Senhor nos chamou. Deus não quer dividir a glória dele comigo e com você. Ele quer manifestar a glória dele através de mim e de você. Esse sofrimento, essa dor, essa luta, essa dificuldade, tudo isso faz parte de um propósito. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Aos olhos humanos, queridos, o Calvário foi o fim, mas eu te digo nessa noite, que aos olhos de Deus, foi o maior triunfo da história. O maior triunfo. Porque isso confundiu não só o inimigo das nossas almas, mas confundiu todos os poderosos desta terra e ainda os confunde. O padrão de vitória do mundo não é o padrão de vitória de Deus. Ser cristão, meus amados, é andar na contramão deste mundo. Eu quero que você entenda isso. A vitória de Jesus não veio pela força, ela veio pela entrega. É por isso que Jesus diz, para aqueles que querem segui-lo, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A maioria de nós não entende o que isso significa até começar a seguir a Cristo. E aí Deus começa a moldar você, moldar o seu caráter, transformar a sua vida. É na caminhada, é no caminho que as coisas vão acontecendo. É no caminho que o Senhor vai mostrar para você o padrão dele, o padrão do reino, o padrão que ele espera de mim, de você, da nova criatura. Ele não venceu lutando contra os homens, mas rendendo-se à vontade do Pai. A maior luta de Jesus foi lá no Getsêmani. Talvez foi maior do que todos os confrontos, perseguições que ele sofreu no meio do seu povo, pelos fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os sacerdotes que o perseguiam a todo tempo. Naquele momento em que ele estava no Getsêmani, que ele foi prensado ali, que ele viu que estava agora a poucas horas de acontecer, em que a Bíblia fala que ele chega a transpirar sangue, tamanho era o seu estado de aflição, de contrição. Ali veio a maior indagação, porque naquele momento ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes você já não esteve numa condição como essa, de questionar:
que você está passando. Jesus nos ensina como homem que ele também sentiu isso. Pai, se possível, é possível, Pai, passar de mim esse cálice? Então ele também responde: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A decisão mais difícil da nossa vida é aceitar a vontade do Pai. Porque na maioria das vezes, o padrão de Deus é totalmente contrário ao nosso. Nós não queremos aceitar o sofrimento, nós não queremos aceitar as perdas, nós não queremos aceitar a dor, porque isso não era natural. No Éden, Adão não foi criado para isso. Mas infelizmente o pecado trouxe isso sobre as nossas vidas. Por isso que a maior batalha que eu e você travamos todos os dias começa aqui dentro de nós. O padrão que Deus está, Ele está imprimindo nas nossas vidas, vai nos transformar de dentro para fora. E a maior batalha você vai travar dessa maneira, aqui dentro mesmo, todos os dias. Queridos, enquanto o mundo via fraqueza naquela situação em que Jesus estava, o céu via redenção, salvação. A cruz, instrumento de morte, tornou-se símbolo de vida. Já vi algumas pregações, alguns supostos mestres aí dizendo que a cruz é um instrumento do diabo, e que as pessoas que usam a cruz pendurada no pescoço estão carregando ali um tipo de demônio. Já vi tanta coisa. Mas o fato é que Deus transformou um instrumento de dor, de tortura, porque não sei se vocês lembram ou sabem, a cruz, o crucificado, não morria pelos pregos, né, ou por estar de braços, né, amarrado e tal. Ele morria por sufocamento. Às vezes um crucificado demorava até 5 dias ou até mais para morrer. Por isso que geralmente quebravam-se as pernas, para que ele não se apoiasse ali naquela posição, com o tempo ele viesse a desfalecer. Além de ser uma morte dolorosa, era uma morte lenta. E Jesus já havia sofrido durante aquela surra que ele toma, né, com chicote, com pedaços de ossos, de metais nas pontas. O corpo de Cristo estava dilacerado. Jesus morreu em poucas horas. Quando ele morre, até mesmo aqueles que pediram um corpo, né, falaram: mas já morreu? Geralmente demorava para morrer. Jesus morreu de forma rápida, porque o sofrimento foi muito intenso. Toda aquela dor que ele viveu ali foi muito intensa. Então, queridos, a cruz demonstra o momento em que Deus revela o amor que ele tinha por toda a humanidade. Não que ele não amasse seu filho, mas se ele não tivesse ido para a cruz, nós não teríamos mais esperança nenhuma. A coroa de espinhos se transformou em coroa de glória, e o grito de Jesus dizendo tetelestai, está consumado, ecoa até hoje como a declaração mais poderosa de vitória que já existiu. Está consumado. Tudo o que era necessário fazer para que nós tivéssemos esperança, Ele fez. Então quero te trazer nessa noite uma palavra que venha trazer essa paz para o seu coração, essa esperança, essa fé em meio às suas lutas e tribulações, porque tudo isso vai passar, eu creio. Eu quero compartilhar com você nessa noite essa palavra que vai trazer uma genuína rendição ao nosso Deus, porque sem essa rendição a Ele, não haverá redenção. Rendição é entrega. Eu preciso me entregar completamente a Deus, em tudo, para que o Senhor possa me render, o Senhor possa me salvar, na verdade. Me salvar de quê, pastor? Da ira, do juízo que virá. Porque como eu disse agora há pouco em Romanos 1, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Sem Jesus Cristo, estamos condenados.
Por isso o chamado à rendição, queridos, a nos render a Cristo, ele é urgente. Qual é a área da tua vida que ainda precisa ser entregue ao Senhor, totalmente? Qual é a área da sua vida que precisa ser transformada por Ele, moldada por Ele? Porque o homem natural, e quando eu digo homem natural aqui, o homem sem Deus, ele está em constante conflito. E é claro que você, que conhece o Senhor, não quer dizer que esse conflito não seja real, mas o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Só os espirituais entendem. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que sem rendição não há paz. É por isso que muitas vezes nós estamos passando por situações em que não encontramos essa paz. Quer dizer que eu não me converti, pastor? Não. Quer dizer que a pessoa, o homem natural, a mulher natural, eu digo homem como ser humano, né? Que está aqui dentro, às vezes ele tenta prevalecer sobre aquele que nasceu da água e do Espírito. Porque quem é que vai prevalecer? Quem você estiver alimentando. A carne para a morte, ou o Espírito para a vida. O homem natural que se rendeu ao mundo, a sua carne e ao diabo, ele é inimigo de Deus. Só que quando você está lá no mundo, né, parece que está tudo tranquilo, até que você encontra Jesus. E aí vem hoje em dia, né, essas palavras dizendo que agora que você é servo do Senhor, sua vida tem que ser assim, assim, assim. E parece que ocorre tudo o contrário. Existem certas teologias aí que são piores, né, ou iguais àquilo que porventura as pessoas que estão no mundo, porque elas distorcem a verdade de Deus. O crente tem que ser próspero, o crente não pode ficar doente, o crente tem que ser vitorioso e por aí vai. Só que essas comparações não estão de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o padrão do mundo. Eu tenho que ser próximo como o bilionário fulano de tal, eu tenho que ter a saúde perfeita igual fulano de tal, sabe? Eu tenho que ter a vida assim assado como fulano de tal, e às vezes fulano de tal não é nem crente. O problema não está aqui, é depois que passa isso aqui. Porque só existem dois caminhos, igreja. Um te leva para o céu, o outro para o inferno. E infelizmente, todas as, bênçãos e coisas boas que o mundo pode oferecer, é isso tudo que o ímpio vai ter aqui na terra. Então ele vai se gloriar até no momento da sua morte. O problema é que esse mundo é passageiro. E depois? Depois vem uma eternidade, que pode ser de glórias, bênçãos e alegrias, ou de sofrimento. Ou seja, se você crê em Jesus, está na prova, está na luta, está passando por dificuldade, isso vai passar. Porque aqui nesse mundo, vamos viver essas coisas, mas é passageiro. E aí, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo aqui. Nessa condição, o homem está condenado, pois Deus é invencível. Lutar contra Deus não dá. Encontramos então na vida do apóstolo Paulo tal realidade, antes dele se converter a Jesus. Você conhece um pouco da história, se você já leu essa passagem no livro de Atos, em Atos 9, de 1 a 6. A Bíblia diz que Paulo estava respirando ainda, ou melhor, Saulo, nem chamei de Saulo aqui, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ele então ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou ele um resplendor de luz do céu. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus fala para ele assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade,
e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui nesse momento, de uma forma inesperada, Saulo tem um encontro com Jesus. Ele fica cego por 3 dias, mas durante esse processo, a Bíblia diz que Paulo se rende a Cristo. Uma rendição, ou seja, uma entrega. Ele se entregou, porque ele sabia que aquela experiência foi real. Real ao ponto de um homem de coração incircunciso como ele era, ser transformado de dentro para fora. Saulo, eu vou te ensinar agora qual é o meu padrão. Porque o padrão que você está seguindo, perseguindo, encerrando inocentes na prisão, não é o meu padrão. Mas importa saber, como ele disse para Ananias, o quanto você vai sofrer pelo meu nome. E aqui, meus amados, eu te faço essa pergunta: e você já se rendeu a Cristo de forma a entregar tudo, ou você ainda continua recalcitrando contra os aguilhões? Já falou, uma vez quando eu era mais nécio ainda na fé, eu não entendi o que era isso. Eu fui estudar um pouco. E os aguilhões, né, é um objeto pontiagudo que era usado para poder fustigar os animais, né, quando eles estavam fazendo o plantio, né? Eles colocavam o arado no animal, e aí, para ele não ficar arredio, aquela ponta impedia que ele se desviasse do caminho. Então aquela ponta é para fustigar, ou seja, machucava o animal, então ele não seguia por aquele caminho. E é mais ou menos isso que Jesus quis dizer para Paulo: se você continuar por esse caminho de morte, perseguindo, né, a igreja, você vai sofrer, você vai se machucar. E muitas vezes nós estamos vivendo exatamente assim, resistindo teimosamente à vontade ou à orientação de Deus, que vai nos causar mais e mais sofrimento. Então não insista nesse caminho. Pare onde você está e corrija a sua rota. Se renda à vontade do Senhor. A segunda coisa que também eu aprendo a respeito disso, que em relação a esse conflito que vivemos, então a paz só é encontrada quando eu me rendo a Jesus. Sem rendição também não há esperança. Por isso que eu preciso me render a Cristo. Às vezes nós estamos vivendo uma situação em que é igual o povo que estava no deserto, né, fugindo do faraó. Vocês sabiam que aquele caminho escolhido por Moisés, nenhum estrategista escolheria? Nenhum, era o pior caminho. Por isso que Deus usa as coisas loucas deste mundo. Deus pegou Moisés e um povo que não era um povo, não eram treinados, não eram soldados, não tinham nada disso. Era um povo que estava saindo de uma escravidão. Tinham idosos, mulheres, crianças, um monte de coisa. E aí Moisés segue por um caminho que de um lado você tinha uma cordilheira de montanhas, do outro lado um povo hostil, e atrás vinha Faraó com todo o seu exército. E para piorar, diante deles agora tinha um mar intransponível. E eu fico imaginando naquela cena, lá em Êxodo, quando Moisés começa a ser criticado pelo povo. E agora, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, era melhor ter ficado lá. Pois é, e Moisés ali clamando a Deus: Deus, e agora o que eu faço? Lembra do que Deus fala? Moisés, por que você clamas a mim? Levanta aí o teu cajado, que eu vou fazer o resto. Às vezes o que nos falta é uma atitude de fé, de esperança, porque aquele que lhe prometeu, ele é fiel. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, mas ele vai nos provar. E é justamente nesse ponto que eu e você muitas vezes nos encontramos. No Salmo 53, está escrito assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos,
e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmo 53, de 1 a 3. A esperança é uma das bases motivacionais, igreja, da perseverança. Em Romanos 8, do verso 24 ao 25, Paulo diz, olha, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Às vezes você está diante de uma situação em que você não vê saída, mas existe uma porta aberta para você, e ela se chama Jesus. E Ele pode lhe conceder a saída. A rendição, querido, é uma jornada diária em nossa vida, pois todos os dias, igreja, pecamos. Todos os dias, não há um justo que não peque nesta terra. Todos os dias fazemos o que desagrada ao Senhor, ou seja, é um processo que vai durar a vida inteira. Deus está trabalhando em nós, mas a boa notícia, a notícia que nos dá esperança é essa, é que você não está sozinho, pois o agente da transformação é Deus, do princípio ao fim. E sabe de onde eu tiro isso? De Filipenses 1, no verso 6, Paulo diz assim, olha, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, não desanima, eu te convido nesta noite a se render a Cristo, para que Ele mantenha a chama da esperança acesa no seu coração. Não sei qual é o motivo, talvez seja um problema financeiro, de saúde, talvez seja um problema emocional, um problema que você não pode resolver por sua própria decisão. Entrega agora nas mãos do Senhor, pois Ele te dará a resposta certa. E a terceira coisa é que sem rendição, nosso coração permanece incircunciso. Então eu preciso de paz, então eu preciso me render. Eu preciso de esperança, preciso me render. Para o meu coração ser transformado, eu preciso me render a Deus. Eu preciso fazer aquilo que agrada o seu coração. Olha o que diz a palavra aqui, em Atos 7, de 51 a 53. Uma palavra dura, porque esse homem, ao ser confrontado, ele disse palavras tão duras, que a única forma de calá-lo foi apedrejando. Esse homem era Estevão. Ele disse assim, olha, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E sabe por que Estevão falou isso? Porque as mesmas pessoas que estavam com Jesus, ouvindo todos os dias ele na praça, pregando nas ruas, eram os mesmos que estavam lá naquele dia, crucifica-o, solte Barrabás. Por isso que a voz do povo nunca será a voz de Deus. Isso é um ditado mentiroso, nunca foi, nunca será. A voz de Deus é a voz de Deus. E aí, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Essas foram as últimas palavras do diácono Estevão, homem cheio do Espírito Santo, antes daquela multidão de judeus que o ouvia ficar enfurecida com essas verdades. Então o lançaram para fora da cidade para apedrejá-lo. Essa é a resposta dos brutos, é a resposta dos ignorantes, é a violência. Eles não têm argumentos, então parte para a ignorância, para a violência. A dureza do coração do homem incircunciso faz com que ele resista ao Espírito Santo, o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é engraçado que quando você olha pelo ponto de vista humano, que maldade fizeram com Estevão, não é verdade? Um jovem, era um jovem,
inocente, mas corajoso. E talvez Estevão teve a maior das recompensas de tudo que ele poderia ter na vida em sua caminhada, curta ali caminhada com Cristo. Porque ele foi o primeiro mártir do Novo Testamento. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê Jesus em pé, à destra de Deus Pai. É como se Jesus estivesse dizendo assim para ele: eu estou te aprovando, meu filho. Mesmo que o mundo não te entenda, eu entendo você. E eu tenho certeza que quando nós partimos desta vida para a vida eterna, nós nos encontraremos com Estevão lá nos céus. Porque a morte de Estevão não foi em vão. As vestes de Estevão foram lançadas, sabe aos pés de quem? De Paulo. Sim, ele estava lá, aprovando, aquele homicídio. Mas Deus tinha um plano. Assim como Deus tinha um plano na vida de Saulo, Deus tem um plano também na sua vida. Às vezes, na nossa vida pregressa, fizemos ou falamos coisas que não foram agradáveis. Mas hoje, você se encontra no mesmo processo, onde muitos já passaram, venceram. Infelizmente nem todos, mas aqueles que perseveraram em esperança, com fé, e deixaram, se renderam a Cristo, foram por Ele transformados. O mestre querido, em Lucas 13, do verso 34 ao 35, Jesus diz assim, também nos relata essa realidade, quando ali ele exortava a maldade praticada pelo seu próprio povo aos profetas, que resistiam ao Espírito de Cristo quando ele desejava juntá-los. Jesus disse isso para eles. O que Estevão disse ali, Jesus já havia dito. Ele disse assim: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Foi isso que eles fizeram com Estevão. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Ou seja, o nosso coração incircunciso resiste à ação do Espírito. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E eu te pergunto, como está o seu coração nessa noite? Eu vindo de lá para cá, sempre apreensivo, porque a gente não quer chegar atrasado, e faltar ou tudo mais. Mas sempre imprevistos acontecem. E a gente tem que manter a nossa serenidade, nosso coração em paz, porque na pressa acabamos por fazer coisas que não deveríamos. Por isso que temos que agir sempre com sobriedade, com cautela, com paciência, pedindo ao Espírito Santo, Senhor, ao Espírito Santo, nos conceda o teu fruto, para que possamos vivê-lo todos os dias. Nessa luta, aqui nós concluímos. Em Cristo, igreja, vencer não é impor, dominar ou conquistar pela força. Deus tem uma vitória para você, mas não é pela força do seu braço, pelo seu intelecto. Às vezes o que Deus está requerendo de você, como Jesus nos ensinou nessa noite, é a rendição, é a entrega. É, como diz a palavra, é perdoar quando seria mais fácil revidar. É confiar quando tudo parece perdido. É morrer, igreja, para o próprio eu, para que a vida de Cristo floresça em nós. É difícil. É difícil oferecer a outra face quando te esbofeteiam de um lado. É difícil. É difícil amar o seu inimigo quando ele fala mal de você, te persegue. É difícil quando alguém te pede para, vamos andar comigo uma milha e você não, vamos caminhar 2. Ele te pede uma capa, você tira também a túnica. Vivemos num mundo egoísta, num mundo que anda na contramão, num mundo cujo padrão é a violência, é a vingança. Não seja bobo, não seja tolo, não haja dessa maneira. É assim que muitas vezes o mundo olha o cristão genuíno e verdadeiro,
que às vezes, muitas vezes, quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes eu estou no caixa, e eu sempre leio a nota ali, né? Quantas vezes já aconteceu da pessoa que está passando as compras, a caixa, né, do supermercado, passar um valor errado, um valor menor do que era. Eu volto, isso aqui pode te prejudicar, você passou um valor diferenciado. Sabe por quê? Eu não me sentiria bem prejudicando alguém, sabendo eu o que eu fiz. Não sei se eu não tiver visto. Agora, se eu vi, eu vou lá e devolvo. Então, são essas coisas que o mundo, nada, paguei a menos aqui, a pessoa que se dane para lá. Né? Geralmente, assim que as pessoas fazem. A gente vê alguns vídeos de pegadinha que a gente, às vezes é triste, né? É muito triste. As pessoas acabam se rendendo à própria ganância, né? Em pegadinhas que fazem com que as pessoas às vezes passam vergonha. Botar um dinheiro lá, e aí a pessoa, de forma despistada, rouba um celular, só que tudo ali está sendo gravado. E depois a pessoa vai lá, você não pegou? Eu peguei? Não fiz isso não. É triste quando infelizmente nós sucumbimos, nos rendemos, né, ao mundo, ao padrão do mundo, do que é o padrão de Deus. Como nas palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o nosso padrão. Viver a vida de Cristo. A cruz nos ensina que a verdadeira vitória, ela é espiritual, igreja. Por mais que eu queira muitas vitórias neste mundo, não se frustre se você não alcançá-las. Porque a maior vitória que você alcançou, Jesus conquistou para você. Você não precisou fazer nada, porque foi de graça. Não é que ela não custou nada, custou a vida de Jesus, custou talvez aquilo que havia de mais precioso para Deus, mas porque Ele tinha um propósito. Ela foi pela graça, mas não foi de graça. É o triunfo do amor sobre o ódio, da fé sobre o medo, da esperança sobre o desespero. Se você está sentindo algo do tipo hoje, eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora. Nós vamos orar juntos, porque quando a vida parecer um fracasso, vamos ficar de pé. Lembre-se do Gólgota. Jesus venceu justamente quando parecia derrotado. A cruz não foi a derrota de Jesus, foi a nossa vitória. E em Cristo nós também podemos vencer, não à maneira do mundo, mas segundo o coração de Deus. Pois em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então entenda essas três coisas finais aqui. A vitória começa na submissão. Diga comigo, a vitória começa na submissão. Sabe o que isso significa, igreja? Eu preciso ser um homem e uma mulher obediente. E obedecer a Deus nem sempre está de acordo. Mas eu preciso aprender. Quando deixamos o controle e confiamos no plano de Deus, encontramos força na dependência e na obediência. A segunda coisa que eu aprendo, mesmo diante da dor e da incerteza, creia que Deus transforma derrotas em propósitos. Diga comigo, Deus transforma derrotas em propósitos. Então, se você está se sentindo triste porque perdeu algo, talvez uma porta que você esperava se fechou, talvez a resposta que você esperava não era aquela, Deus tem um propósito nisso. A perseverança é o solo onde floresce a vitória espiritual. Não desista porque uma porta se fechou. Não é nesse ponto que você deve parar. É continuar orando, continuar buscando, porque é perseverando. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a última coisa, o verdadeiro vencedor é quem ama sem esperar retorno. E sabe que amor é esse? É o amor de Deus. E sabe onde ele nasce?
no próprio Deus. Ele nos concedeu esse amor por meio do Espírito Santo. O amor vence o ódio, o amor cura feridas e revela o poder transformador do Evangelho. Quando Paulo fala em Coríntios 13, que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não suspeita mal, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esperar é perseverar. Esperar em Deus é confiar. Então no amor não há temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Feche os seus olhos nesta hora. Eu quero orar com você, para aqueles que nos ouvem ou irão nos ouvir, que nessa noite, o medo que porventura toma conta de nossos corações, quando passamos por lutas, adversidades, situações aonde a vitória que a gente esperava, né, como eu disse nessa noite, a vitória não é o que parece, porque a vitória do padrão do mundo é diferente da vitória do padrão de Deus. Então creia. E eu quero declarar nessa noite que todo medo, tudo aquilo que você tem sentido e que tem sido contrário, que tem se colocado como um obstáculo entre você e o propósito e a vitória que Deus tem para você, esse medo hoje vai dar lugar a uma perseverança, a uma paz, a uma coragem, sabe, aquilo que você precisa para poder continuar crendo e caminhando. Coragem não é ausência de medo, mas é continuar firme no caminho, sabendo que Deus está no controle, que Deus está contigo neste momento, para fazer você superar, suportar, para poder vencer. Pai, nesta noite, a minha vida e a vida da tua igreja que aqui está, nós entregamos nas tuas mãos, nós nos rendemos a ti, Senhor, para que o Senhor continue a fazer a grande obra, aquela obra que o Senhor começou. É o Senhor quem vai terminar. É o Senhor que vai nos aperfeiçoar a cada dia, para que eu possa ser um pai melhor, você que é pai aí, para que você possa ser um marido melhor, você que é marido, para que você possa ser uma esposa melhor, você que é esposa, para que você possa ser uma mãe melhor, você que é mãe, para que você possa ser um filho melhor, você que é filho, para que você possa ser um empregado na sua empresa melhor, talvez um patrão melhor, você que é patrão, você que é empregado, para que você possa ser um servo, uma serva de Deus melhor. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai terminar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que nos dá esperança. Deus está moldando o seu caráter. Em meio a essa luta, a essa adversidade, pare de olhar para o padrão do mundo, porque as glórias desse mundo são passageiras, mas a glória que Deus tem preparado para você, ela é eterna. Deus te chamou para brilhar como luz em meio às trevas. Então, Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós nesta hora, venha trazer esse refrigério, venha trazer essa paz, venha trazer essa convicção, essa certeza, para que nós como igreja continuemos a perseverar, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado e seja engrandecido, aonde colocarmos a planta dos pés. Pai, em nome de Jesus, traga cura para este coração, traga cura para este corpo físico, renova, Senhor, as nossas forças emocionais, espirituais, ó Deus, para que possamos suportar cada momento na presença do Senhor e em tudo declarar em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. No nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa hora?